Olá, olá, meus queridos, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Me chamou a atenção essa semana uma palavra que fica no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Fala da vingança dos gibeonitas. E como essa palavra falou no meu coração, eu acredito que você também aí do outro lado da telinha, você vai tirar conclusões, tá certo? Ao ouvir algumas explicações, alguns assuntos que forem abordados, né? E a gente às vezes acorda para algumas situações. Eu convido os irmãos, para os amigos que ouvem esse canal, para estar orando junto comigo. Pai, em nome de Jesus, Pai, em primeiro lugar, perdoa os meus pecados. Nós precisamos de Ti, somos carentes. Essa obra, ela precisa de Ti. O fundamento dessa obra é Tu, Senhor, é Cristo. Pai justo, em nome de Jesus, obrigado pelo dia, obrigado por nos acordar, obrigado por nos lembrar que nós somos carentes, precisamos de Ti. Obrigado pela Tua presença na nossa vida. Pai, obrigado por ter nos alcançado. A Tua mão amiga tem nos ajudado, o Teu braço estendido sobre nós. Meu Senhor, tem nos aprumado os nossos caminhos, as nossas veredas. Pai justo, em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém? Então, queridos, olha, a palavra de Deus diz, 21 primeiro, que durante o reinado de Davi houve uma fome que durou 3 anos. E Davi consultou o Senhor, que o Senhor respondeu: a fome é por causa de Saul e por causa da sua família sanguinária, por terem tentado exterminar os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram da origem de Israel, mas sim dos remanescentes dos amorreus. E os israelitas tinham feito com eles um acordo sobre juramento. Mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminar. Que coisa, né? Davi, ele não respeitou um juramento. Davi não, Saul não respeitou um juramento que havia desde de Josué. Eles estavam acampados lá, já para entrar na terra de Canaã, né? Para entrar lá por Jericó, que foi a primeira cidade que eles entraram. Então chega os gibeonitas, né? Que vinham da descendência dos amorreus, e ele sabia que aquele Deus tinha abrido o mar vermelho para que eles passassem, sabia dos milagres que tinham sido feitos, né? Milagre lá em Meribá, embora uma confusão danada, mas o Senhor estava ali mostrando, exterminando aquelas nações pagãs que não servia para o reino do céu. Se não serve para o reino do céu, não serve. Nós lutamos para a vereda, para o caminho, né? Para morar com o Senhor. Essa é a intenção. Esse mundo aqui acaba, a gente nasce e morre. E para onde iremos? Então a gente prega o reino do céu. A gente prega um futuro. O nosso futuro é onde? Né? É a morte? Não sei. Ali é um princípio, né? Não, irmão, não é o fim para essa vida, né? Mas é uma nova etapa. É onde você dorme no Senhor e quando acordar na vida do Senhor, a gente vai morar no céu. E eu tenho esse projeto e prego isso para vocês, tá bom? Então, queridos, sem tomar muito tempo, quero dizer para vocês o seguinte, amados, olha, presta atenção. A Bíblia diz que os gibeonitas, sabendo que o Senhor era um Deus rigoroso, e eles tiveram, sei lá, creio que fé, temeram, sei não. E apareceram lá e eles soltaram uma mentira, né? Que colou, né? Disseram, olha, nós viemos de muito longe, a gente sabe que esse rei é um rei verdadeiro, esse rei que vocês pregam, esse Deus vivo, né? E nós viemos de longe, nós queremos aqui ficar com vocês. Faz o que quiser, escravo, sei lá. Então Josué pareceu bem ali, aquela proposta humilde daqueles homens. Não consultou a Deus, que foi um erro, né? Não consultou o Senhor. E ditou a eles para ser escravo. Um ia carregar lenha para o altar, entendeu? Outro ia carregar água. Arrumou serviço para eles. Ficou lá. Depois de 3 dias,
algum tempo depois, eles descobriram que eles estavam mentindo, que eles não eram de tão longe, era ali de perto e tal, mas havia ali um juramento, não havia? Foi feito um acordo perante o Senhor, então deixa o pessoal aí, certo? Então eles ficaram lá e na verdade eles nunca deram problema, nunca criaram problema. Trabalhava lá no tempo do Senhor, muitos se converteram, estava lá. Estou falando isso pelos olhos da fé, querido, tá bom? Quero que você entenda. Então, deixa eu falar para vocês. A Bíblia depois fala que, depois da morte de Josué, depois da morte de Samuel, aí veio Saul, um homem que acreditava nos seus braços, na sua capacidade. Ele não acreditava em Deus, ele não era de cumprir, ele não era de obedecer. E Samuel mostrando para ele ali, Samuel antes de morrer ainda teve um tempo ali para mostrar para ele já velho, mas mostrando, querido, você foi escolhido por Deus, você foi ungido. Então é necessário que o reinado do Senhor se cumpra, que ensine esse povo a orar, buscar obedecer. Mas isso era uma coisa que estava bem distante. Então tinha os gibeonitas ali e ele nem foi consultar se havia uma promessa, apesar que ele era da linhagem de Levi, né? Dos levitas, que era considerada uma tribo mais achegada ao Senhor, cumpridora da palavra, mas não entendeu nada. É isso que eu quero falar para você. Não houve uma leitura, não houve uma busca, sabe? E a Bíblia chama de família sanguinária, família desobediente, de um povo que foram aí tipo paganismo, ao léu, não consultava o Senhor, sabe? Uma vida desregrada. Então eu quero dizer para você que o final de Saul foi triste. E depois a família que ficou também pagou um preço difícil. Então, Deus manda, já no reinado de Davi, até porque o reinado de Saul foi curto, manda 3 anos de seca. E Davi disse, essa seca não é normal, tem alguma coisa errada, e eu vou perguntar ao meu Deus. Um homem que vivia em obediência, não é que não tivesse errado, errou, todos nós erramos, mas ele vivia ali, tinha um coração para o Senhor. Então ele tirou o seu momento ali para orar ao Senhor. Senhor, o que está acontecendo? 3 anos de seca. O Senhor disse, olha, isso veio no teu reino, porque o pecado tem consequência, deixa um rastro. Então, olha, deixa eu te falar uma coisa, amigo, isso aí aconteceu por causa da família sanguinária de Saul. Aí Davi disse, obrigado, Senhor, por ter me falado. Eu preciso que o Senhor me abençoe de novo, então vou saber o que posso fazer. Então Saul manda chamar os gibeonitas, está aqui na palavra do Senhor, no versículo 2, manda chamar, né? O que estava acontecendo? Versículo de número 4, tá certo? E os gibeonitas responderam, não, versículo 3, Davi pergunta aos gibeonitas, né? O que posso fazer por vocês? O que eu posso reparar por tudo que foi feito, para que o Senhor volte a abençoar a herança dele que tem aqui em Israel e em Judá, entendeu? O gibeonita diz, a gente não quer dinheiro, a gente não quer prata, não quer ouro, a gente só quer se vingar dessa família sanguinária, de tudo que eles fizeram com a gente, foi perverso demais. A gente quer 7 indivíduos de lá, a gente vai enforcar aqui no Monte Giboa, né? Em Gibeá, que é para que Deus volte a abençoar vocês, tá certo? É isso que a gente quer. Então Davi disse, isso será dado, falou para os gibeonitas, tinha chamado eles para conversar e lá foi feito um acordo, um juramento, certo? Só, queridos, que no meio desse juramento havia outro juramento. Davi tinha jurado ao seu amigo filho de Saul, né? Filho de Esaú, filho de Saul, Esaú é outro nome tudo parecido, e que honrava a família dele. E o Senhor já tinha tocado no coração de Davi. Davi mandou buscar Mefibosete lá em Lodebar, trouxe para comer a sua mesa. Então, opa, esse não pode tocar, tem um juramento, entendeu? Então, Davi foi lá, pegou 2 filhos de Rispa,
que essa Rispa era concubina de Saul, teve 2 filhos com ele, mulher que sofreu. A palavra de Deus diz que na vida dela lá, já viviam numa guerra, porque era uma família sanguinária, família pagã, família horrível, entendeu? E ela foi perseguida e tal. Depois da morte de Saul, mais perseguição. O filho de Saul, chamado Isbosete, né? Disse que Rispa tinha um caso com Abenê, e ela teve que fugir de novo com os filhos, lutar para criar, sabe? Uma mulher determinada, né? E Davi pegou mais 5 pessoas da filha de Esaú. Se você pegar aqui no versículo de número 7, a palavra de Deus diz assim: e o rei pegou Mefibosete, que era outro, Mefibosete, né? E o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, né, neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, o filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Arnone e Mefibosete, que era o outro Mefibosete, tá bom? Esse Mefibosete e Arnone, os 2 filhos de Rispa, tá certo? A concubina de Saul, para a gente ficar aqui bem certo, tá bom? Filha de Rispa, filha de Aiá, que tinha dado os 2 filhos a Saul com ele também. Pegou também os 5 filhos de Merabe. Essa Merabe, filha de Saul, o Senhor pegou 5 para terá os 7, 2, 5. Pegou esse pessoal. 5 e 2, 7. Pegou, entregou lá, para que esse pessoal fosse enforcado lá. Deu para que o Senhor voltasse a abençoar, para que fosse cumprida a promessa de fato, que não tinha sido cumprida, tinha sido quebrada. Entende? Quando você faz uma promessa ao Senhor, é necessário que você cumpra. O Senhor não te deu o voto na mão, o Senhor não te curou, o Senhor não te buscou, o Senhor não te levou a uma altura coerente àquilo que você pediu ao Senhor. É necessário que você também cumpra com as suas promessas, cumpra aquilo. Muitas das vezes isso serve como lição, que a gente pede uma coisa ao Senhor e o Senhor chega junto e você não dá nem graças a Deus. Opa, eu tive sorte que nada. Ou coincidência, olha, exatamente o que eu estava precisando veio, eu pedi a Deus, Deus me deu, Deus deu. De fato o Senhor deu. Mas é necessário que você agradeça o Senhor. Senhor, obrigado. O Senhor me deu, tá? Então é uma coisa que a gente esquece depois que recebe. O ser humano é fácil. É fácil de esquecer das coisas. O ser humano... Ei, meu Deus, o ser humano é complicado. Mas deixa eu falar para vocês, querido, olha, a promessa estava aqui para ser cumprida. Dessa vez, fazendo sobre juramento, sobre uma linhagem, e para que Davi obtesse do Senhor chuvas, colheitas, de fato, para que o pessoal não tivesse fome. Porque através da colheita das pessoas, é que as pessoas iam contribuir. Pegava aqui sua colheita, 90% era para os meus celeiros, para comer, para minhas vendas, para, sei lá, vestir, né? Empregar, como é que eu quero dizer? Investir, né? Fazer investimento. E 10% para o Senhor. E a casa de Davi estava sentindo falta dos 10%, porque não estava vindo. O retorno do Senhor, como um homem de Deus, como um homem de luz, não estava vindo. E Davi consulta e Deus vai explicar. Queridos, versículo 9, a palavra de Deus diz, olha, ele os entregou, está falando aqui de Davi, os gibeonitas, perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. A colheita era pouco. Não tinha chuva, não tinha bênção. O que tinha era traição, o que tinha era homem que correram para exterminar uma família de escravos e que prestava serviço na casa do Senhor. Eles eram empregados de Deus.
não levava água. Você pode olhar lá em Josué, se não me engano, capítulo 9, não vou dizer aqui, mas acredito que é por lá, tá? Que Josué fez esse acordo lá e deu esses homens. E eles cumpriam a rigor. Eles nunca criaram problemas, certo? Eram aquelas pessoas de concordância cumpridora do seu projeto. Eles tinham um juramento com o Senhor. E eles mostraram que eles eram mais justos. Preste atenção. Eles mostraram que eles eram mais justos de que o povo ungido, que foi o povo de Saul. Vê que coisa, né? Projeto bacana. Projeto da mão divina de Deus. Tá certo? Bem, versículo 10, a palavra de Deus diz: então Rispa, filha de Aiá, ela pegou um pano de saco, estendeu sobre si e sobre uma rocha, uma pedra, e do início da colheita até o cair da chuva do céu sobre os corpos que ali estavam, ela não deixou que as aves de rapina, as aves do céu, tocasse de dia, e nem os animais selvagens da noite comessem os corpos dos seus filhos. Vocês entenderam o que eu acabei de ler? Essa mulher disse: cara, eu vivi uma vida conturbada. Eu vivia de empregada na casa do rei, uma família maluca. Eu fui pega pelos reis, porque o rei, quando dizia assim: eu quero aquela mulher para ser a minha concubina, para dormir comigo, me dar prazer quando eu não estiver cansado, quando eu precisar e não ficar com a mulher legítima, o rei tinha esse privilégio. Até aí a gente não vai botar como pecado, porque os reis naquela época tinham esse privilégio, era dado isso. E ela foi escolhida e foi levada. E ela tinha o carinho e a sua obrigação. Ela deu 2 filhos, como Bila, como as outras mulheres deram a Jacó também, as suas concubinas, deram filho a ele, né? Então ela deu 2 filhos para ele. Mas a família de Saul não dava aqueles filhos como irmão, como um ente da casa. Que coisa, entendeu? Então, era uma vida difícil. E quando Saul morreu, e morreu mais os filhos que estavam na guerra, né? Esbozete ficou lá e começou a reinar ali, né? Porque Abenê, o guarda lá que tomava conta da casa, da guarda da casa, da segurança da casa, vamos dizer assim, entendeu? Deu segurança para ele. Olha, reina no lugar do pai, né? Contradizendo até Davi, que tinha sido ungido antes da morte do rei Saul, né? Para que ele reinasse, assumisse o trono na morte de Saul, entendeu? Então foi dado isso. Depois Esbozete, para mostrar que continuava na linhagem do pecado, queria matar Rispa, queria matar os irmãos, porque Abenê estava com um caso lá com a ex-mulher do rei, né? A Rispa, né? A concubina do rei. Então, assim, criou um desentendimento. Abenê foi falar com Davi: tu é o rei de fato, aquele cara não tem. Eu quis dar uma força, mas não tem jeito, entendeu? E a coisa aconteceu dessa maneira, tá certo? Rispa vai segurando todo esse risco, vai fugindo, vai cuidando da família. De repente, Davi assume, tá entendendo? Davi assume o seu reinado. Vem como é que eu quero dizer para você? Vem os tempos difíceis. Davi, nas suas orações, entende que aquela situação não é normal. Vai consultar o Senhor na sua oração, né? E o Senhor disse: é por causa de Saul.
Então, ele bota o joelho no chão, ora, vai lá, chama os gibeonita, leva aquele povo lá, da descendência, aquilo que foi pedido, leva os filhos de Rispa. Não vou dizer que ele fez de propósito, mas fez o mandado do Senhor, cumpriu. Tem que cumprir, entendeu? Então, ela foi lá. Essa mulher, ela disse, eu não vou entregar meus filhos. Porque as pessoas que morriam naquele tempo crucificado, como o Senhor Jesus, não tinham direito a um sepulcro. O Senhor Jesus, ele foi sepultado porque Deus tocou no coração de Arimateia, não foi? E ele foi lá, falou com Herodes e disse, eu quero sepultar este homem que foi morto injusto, esse homem humilde, ele é o Filho de Deus, e foi permitido. Então ele foi lá, tirou e sepultou o Senhor, tá certo? Mas não era dado. As outras pessoas ali, alto do Gólgota, alto da caveira. Por quê? Porque as pessoas eram só tombadas para lá e lá os bichos comiam, entendeu? Não tinha direito. Era feito um sacrifício mesmo. Então, as 7 pessoas da descendência de Saul também iam ter o mesmo destino. Só que Rispa, ela disse, não vai. Meu filho, as aves do céu não vai tocar. E à noite, as aves, as feras, os lobos, as onças, também esses animais selvagens também não vão comer os meus filhos. Eu não vou deixar. Agora você imagina, ela ficou durante toda a colheita, gente, entende isso? Meses, sentada ali, no sol, na chuva, no sereno, no frio, porque lá era deserto, né? E à noite a temperatura caía muito, e de dia o sol era muito quente, mas ela estava ali determinada, não vai tocar. Sem falar que aqueles corpos entraram em decomposição, gente. Meu Deus, o que é isso? Podia feder para os outros, para ela não, tinha um amor ali. Ela disse, esses aqui também são filhos de Deus. Meus filhos são filhos da promessa. Não sei o que passou, não sei, não vou aqui levar. Mas ela disse, não vai pegar meus filhos e eles vão pagar por aquela família sanguinária, não vai. E ela ficou lá, pastorando. Os filhos se decompondo e ela lá. Que coisa. Eu não consigo imaginar, tá bom? Não consigo. O que eu posso te adiantar, o que eu posso te dizer? Bem, o que eu te digo é que foram falar para Davi. Alguém viu aquela situação calamitosa? Disse, Davi, lembra de Rispa? O cumprimento da palavra da promessa foi 2 filhos dela também. 5 de Merabe e 2 dela. Merabe, filha de Saul, não se importou muito. Mas Rispa está lá. Davi, como é isso? Então, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos dar um enterro digno. E Davi lembrou também de Saul. E lembrou também do seu filho, Jonatas. E disse, vai lá, pega os ossos. Que alguém tinha pegado os corpos que estavam lá em Gibeá, lá nos filisteus, tinha trazido. Entendeu? Os ossos estavam lá. Tá certo? Vai lá, pega tudo. Pega os ossos de Saul e do filho de Saul, de Jonatas, dá um enterro digno, tá certo? Lá no cemitério dos seus pais. E pega os ossos dos filhos de Rispa e também dos filhos de Merabe. E também enterra num lugar determinado, onde enterra o pessoal daqui, o povo de Israel, tá certo? E foi feito. Se você pegar aqui no versículo, queridos, para mim não se perder. Olha, versículo de número 11, a palavra de Deus disse, quando Davi foi informado, né, do que Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul, havia feito, ele mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes-Gileade, que havia sido roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus ali o tinham
matado. Lá no Monte Giboa, tá certo? Versículo de número 13. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos de entre os ossos dos que lhe havia sido executado. Versículo 14 e último. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, lá em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Oh, querido, depois do favor cumprido, depois de organizado as coisas do Senhor, Deus ouviu a oração de Davi, disse: agora eu vou te atender, agora vai ter chuva, agora vai ter bênção de novo na terra. Tu cumpriu o que tinha sido quebrado, tu cumpriu a promessa que Saul tinha quebrado, um juramento que tinha sido feito por Josué, homem de Deus, homem que tinha vistoriado a terra junto com Caleb, né? Homem que tinha enfrentado lá as guerras todas ao lado de Moisés, e na morte de Moisés ficou Josué, e fez essa promessa aos gibeonitas. Era necessário o cumprimento, entende? Era necessário o cumprimento. Então, uma vez cumprido que Saul tinha quebrado essa promessa, né? Uma vez cumprido, o Senhor ouviu as orações, o Senhor voltou a abençoar, entende? Aquilo que ele tinha virado as costas. O Senhor disse: Davi percebeu que aquela seca era um castigo, era um cumprimento. O Senhor estava chamando a atenção. Alguém vai orar, alguém vai buscar, alguém vai perguntar o porquê. E quando isso acontecer, eu vou dizer que foi quebrada uma promessa. O regimento foi quebrado, entende? Então, querido, eu acho lindo a história de Deus, eu acho lindo as coisas do Senhor. A cada dia eu amo mais, a cada dia eu busco mais, a cada dia eu tento aprender mais. Eu quero dizer para você que é motivo de felicidade ouvir essas histórias que aconteceram. E que hoje a gente faz a mesma coisa. A gente esquece, a gente quebra a promessa, a gente recebe um projeto lindo desenhado pelo Senhor. Está aqui, é para tu. Mas aí quando a gente está no bem bom, aí o homem fica arrogante, o homem esquece de Deus. Infelizmente é assim. Mas eu quero dizer para você que Deus está esperando a sua oração. O Senhor está esperando que você siga esse cumprimento da palavra. Senhor, eu errei, eu esqueci. Senhor, eu dei mais valores às coisas do mundo, o projeto do mundo do que o projeto de Deus. Senhor, eu só queria lucrar. Eu estava servindo um Deus mamon, que é o Deus do dinheiro, e eu esqueci de Ti. Oh, meu Deus, ficou para trás. Me perdoa. Para que o Senhor ouça de novo, eu vou botar a minha vida na linha. Eu vou ser correto com o Senhor, entende? É assim que funciona. Queridos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Lê essa palavra. No capítulo 22, nós lemos o 21, não foi? No 22, a palavra fala do cântico de Davi. Ah, cântico lindo. Como ele ficou alegre quando o Senhor disse: agora eu ouvi tua oração. Agora eu vou te abençoar. Tu é meu de novo. Amém? Ele nunca deixou de ser do Senhor. Você nunca deixa de ser do Senhor. Você às vezes abandona, deixa o caminho do Senhor, mas quando a promessa de Deus é na tua vida, você volta de novo. Isso aqui é para você que está meio cabisbaixo, está meio separado. O Senhor é contigo. O Senhor o Senhor quer você novamente. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, obrigado por o teu povo. Senhor, obrigado por me ouvir. Senhor, obrigado por eu ter amanhecido, por o Senhor ter me determinado para falar dessa palavra.
Pai, toma nas tuas mãos todos os ouvintes que ouvem esse canal. Toma nas tuas mãos, Senhor, e que multiplique, que cada um a estar vendo essa palavra, ele sinta no coração de mandar para alguém. Para que a palavra do Senhor, ela cresça, ela fique abundante. Que ela venha ficar a todos os corações, que ela venha provocar uma sede pelo Senhor Jesus. Pai justo, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Queridos, muito obrigado. Que Deus abençoe. Fica nessa paz. Fique sabendo que você está incumbido para levar essa palavra para quem Deus te mandar. Você é um guia do Senhor. Amém? Você é um projeto de Deus. Vamos viver essa palavra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.